primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns outros 5 minutinhos de morato, dando aqui continuidade a certos temas que foram levantados num 5 minutos recente, que era o sobre vestibular. O tema sempre é um pouco polêmico. Eu tive conversas com pessoas depois, tive alguns comentários que surgiram e acho que vale a pena a gente retornar. Primeiro, deixa eu só organizar uma coisa muito importante, que eu não estou falando aqui a respeito do problema de o vestibular e os cursinhos serem uma coisa do demônio, que é uma falta de profundidade. Não. A gente pode trabalhar com decência num modelo ou no outro modelo. Tem professores bons no sistema tradicional, tem professores ruins no sistema de cursinho. Como tem professores ruins no sistema tradicional e tem professores ótimos no sistema de cursinho. As pessoas gostam de demonizar não as atitudes, mas sim alguma coisa exterior às atitudes. Várias vezes eu tive que defender materiais apostilados que ajudavam a organizar coisas e a organizar conteúdos diante de gente que era radical do tipo de ensino que a gente deve tirar tudo de dentro da experiência do aluno. Às vezes não. Outras vezes eu tive que brigar com pessoas que queriam desqualificar o meu trabalho, porque sim, eu trabalhei em cursinho, não gostava tanto, preferia colégio, mas queriam desqualificar dizendo que eu era só um professor show que ficava. Mas não é esse o ponto para o qual eu queria ter chamado a atenção no primeiro vídeo, e acho que vale a pena um esclarecimento aqui. A questão que eu estava chamando a atenção era que, sim, o vestibular envolve a questão da monetização das redes. Esse é o ponto sério. Quando eu estava reclamando de que não vou falar sobre vestibular, eu estava, na verdade, chamando a atenção para o fato de que eu faço questão aqui de não fazer uma coisa, muitas aspas, prática, porque essa coisa prática, na verdade, reduz a possibilidade de trabalho. É mais ou menos a crítica que alguns faziam de que o vestibular, o cursinho, faz com que você tenha que trabalhar com material apostilado, que enrijece e não permite que você tenha liberdade no que você está fazendo. Exatamente esse é o ponto. A liberdade, o enrijecimento. Por quê? O que está por trás dessa ideia é que a gente, quando entra nas redes, tem obrigatoriamente que fazer determinadas coisas. A gente tem obrigatoriamente que seguir determinados métodos, porque senão a gente não vai ter o tão idealizado engajamento. Não. Às vezes, a gente não quer esse engajamento. É preciso reconhecer que há, sim, espaços e há situações em que a gente pode e deve não precisar de engajamento. Tem uma piada que circula hoje em dia aqui nas redes sociais, nesse meio de 2024, é uma piada com um texto em espanhol simulando a resposta de uma agência de fomento para o Charles Darwin. O Darwin fez uma viagem gigantesca, mais de 2 anos, posso estar errado, estou lembrando de cabeça aqui, no Beagle, recolhendo dados e levantando elementos para pensar, e aí ele levantou uma teoria de como funciona a evolução. E esse parecer da agência de fomento na piada dizia que era uma coisa que não tinha futuro, não era prioridade agora, aquilo provavelmente geraria um livro e não um monte de artigos, estava demorando muito, não ia caber dentro dos prazos da agência e outras brincadeiras desse gênero, insistindo que o Darwin deveria se submeter
aos critérios exteriores e adaptar o seu tipo de estudo a essa política. O que eu estou falando aqui é exatamente o contrário. A gente precisa de espaços, como Darwin precisava de espaços para poder elaborar os estudos dele daquela maneira. Outros lugares precisam de espaços. E as redes sociais, o YouTube ainda tem abertura. Eles não impõem que a gente faça a coisa assim ou assado. Por isso, vai depender muito da nossa atitude fazer as coisas assim ou assado. Mais do que isso, eles não impõem, mas eles sugerem através desse sistema de engajamento. O que a gente, por enquanto, já que eu tenho a minha condição de me sustentar por outras vias que não as da rede social, o que a gente pode fazer é justamente minar de dentro a lógica da rede social. Um vídeo que eu acho maravilhoso e que circula faz tempo, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar, não sei se era uma das primeiras vezes que existia, mas eu ouvi falar das TED Talks, é aquele maravilhoso da Shimananda Ngozi Adichie, em que ela fala do perigo da história única. Ela conta como que na Nigéria ela sempre teve um único modelo de história e quando ela começou a escrever histórias, ela repetia esse modelo. E mais tarde ela foi descobrir que existiam milhares de outros modelos para se escrever. A questão que eu estava querendo levantar no Não Falo de Vestibular é justamente eu quero que a imaginação tenha um espaço maior. Se eu falar de vestibular, eu vou ter obrigatoriamente, para conseguir o engajamento, que falar de livros que estão no vestibular. E isso vai limitar o meu escopo. Eu vou ter que necessariamente falar de exercícios que estão no vestibular. Isso vai limitar o meu escopo. Eu tenho que necessariamente falar sobre práticas que a gente deve usar. E não é isso o que eu quero. O que eu quero é ampliar para que vocês que acompanham aqui possam dar de cara com objetos literários. Por isso o canal tem uma playlist que é inclusive a mais robusta, que se chama Olha para a Poesia. Eu quero que vocês olhem para a poesia. Se fosse um canal dedicado ao vestibular, eu ia falar, olha para o exercício. Porque o exercício no vestibular é muito mais importante do que a poesia. E ao permitir que a gente possa olhar para a poesia, que a gente possa soltar um pouco as amarras e se dedicar a esse objeto que é inútil. Vou lembrar aqui uma palavra maravilhosa do Paulo Leminski. Ele criou o termo inutensílio. A poesia é um inutensílio. Ela não vai ser útil, ela não vai servir para isso ou para aquilo. A gente pode fazer muitas coisas com ela. E ela já foi usada para fazer muitas coisas. Ela já foi instrumental. Mas essa é a grandeza da poesia. Ela consegue ultrapassar a instrumentalidade. E este aqui é um canal que procura reforçar exatamente isso. O que tem além da instrumentalidade. Por isso eu não vou instrumentalizar o canal para falar sobre vestibular e para monetizar. Se um dia eu quiser monetizar, vai ser nos meus termos e que as pessoas se interessem por essa visão que quebra com certos paradigmas, que evita a colonização do imaginário. Eu quero a ampliação e a fertilização do imaginário. Por isso mesmo é que eu trabalho com poesia.